Olá, seja bem-vindo aqui ao My Nature Color. Hoje esse vídeo que você vai estar assistindo aqui é uma análise efetuada em uma mulher que ela é linda. E ela tem umas características bem raras, mas que podem acontecer. Ela se chama Rissika, ela é da Nigéria. E em 2018 ela apareceu numa rede social de uma mulher que visitou essa região e que encontrou uma mulher e ficou muito penalizada pela história dela, que ela teria sido abandonada pelo marido devido à cor dos seus olhos. Essa cor dos seus olhos são azuis, um azul muito profundo, um azul bem celeste, na verdade. Essa cor desses olhos também se repetiram nas duas filhas que ela teve. Então, como essa situação ela recorre de preconceitos, de crenças culturais, de misticismo, que eu não vou estar aprofundando aqui, infelizmente ela teria sido abandonada pelo marido e deixada apenas ela sozinha com as suas duas filhas. As imagens dela passaram a circular então pela internet e mais tarde um fotógrafo acabou indo lá nessa região visitar e bateu algumas fotos da Rissika e ficou muito impressionado com a cor dos olhos dela e com esse contraste de uma pele negra com um tom dourado, esses olhos azul celeste. Bem, na verdade, a Rissika, o que ela tem é um chamado de albinismo ocular, que acontece com deficiência aí em umas dos melanócitos que vão produzir a nossa cor de pele, olhos e cabelo. E é estudado esse tipo de albinismo, pode dar na pele, e no caso de pessoas negras como ela, acontece de afetar apenas os olhos. Isso pode ser um problema futuramente, porque pode atrapalhar a visão e fica muito sensível à incidência solar, principalmente numa região da África, lá na Nigéria, em que você tem uma incidência solar muito intensa e ela pode ser afetada com isso futuramente. Bem, no caso da Rissika, com essa divulgação, com as fotos do fotógrafo que acabou indo lá e bateu essas imagens dela, ela depois, várias pessoas ali da África ficaram então, ficaram assim impressionados com a história dela e resolveram ajudar ONGs, até ofereceram bolsas de estudo para as filhas. E o último relato que se tem de Rissika, que ela realmente se separou do marido, o marido abandonou, porque depois de toda essa história ter sido divulgada, ele teria retornado, mas aí, como ele abandonou, ela falou que ela não queria mais a presença dele, porque ela, como o filho de um comerciante, ela abandonou tudo, o trabalho que ela tinha feito para se casar com esse rapaz que já conhecia. Mas aí, como os filhos nasceram também com as filhas com essas condições, a mãe do rapaz começou a cobrar que haveria algum problema, enfim, é toda uma situação aí que teria que entender toda essa essa crença cultural, teria que entender toda a situação para poder julgar. E a ideia aqui do canal não é julgar. O que a gente pode aprender com a Rissika? Bem, na verdade, o que a gente pode aprender é que ela é uma mulher linda e mesmo com toda a beleza que ela tem, ela acha que esse problema que aconteceu com ela é um destino de Deus e que ela teria que aceitar. Então, o que a gente pode tirar dessa situação, dessa história que é verídica, é que a beleza, mesmo existindo em todos nós, que eu acredito que cada um de nós temos a nossa beleza natural, a gente tem também aí preconceitos adquiridos culturalmente, adquiridos de uma certa forma pelo o que a sociedade cobra, o que é beleza, o que é bonito, o que pode, o que não pode, às vezes ligado com algo também de cunho religioso, às vezes ligado com algo de crenças, e tudo isso vai formando o que a gente considera, que a gente faz comparações, isso é bonito, isso é feio, isso pode, isso não pode, e nós acabamos aí nos abandonando e não nos olhando com esse olhar que eu sempre comento aqui, que deve ser um olhar mais amoroso, um olhar de nos entendermos, de encontrar o que a gente tem de melhor, o que a gente acha de bonito em nós mesmos e focarmos no que a gente achar que é a nossa beleza aí natural. Com isso a gente vai então desenvolvendo esse nosso olhar mais amoroso, mais carinhoso, esse olhar também de
aceitar a nossa beleza, porque cada um é único. E então a gente percebe que diferente cultura, diferente tipo de pessoas, ela pode ser de qualquer lugar aí do mundo, todo mundo tem essas réguas que a gente acaba fazendo, que são impostas quando a gente vai, desde crianças, inserindo na sociedade, em grupos, em crenças. Então a gente vai absorvendo essas informações e vai tomando como verdades. E essas verdades muitas vezes acabam nos impedindo de nos enxergarmos como a gente realmente é. E a intenção aqui do My Nature Color é de a gente mudar esse nosso olhar, nos observar, o que a gente gosta do cabelo, dos olhos, do sorriso, de alguma parte do nosso corpo e desenvolver isso com a gente. Isso não tem nada aí a ver com sermos egoístas, mas sim de darmos valor, de agradecer o que a gente tem. E com isso a gente vai descobrindo muitas outras coisas, vai desenvolvendo também um estado de felicidade, um estado de alegria, um estado de autoconfiança. E essa autoconfiança, ela aí vai ser projetada em tudo que a gente faz, porque se a gente está bem com nós mesmos, a gente também vai passar esse estado de muitas coisas boas, de alegria, e isso vai ser também transmitido em tudo que a gente fizer, nas nossas ações, no nosso trabalho. Então, como é importante de nos olharmos, nos armarmos e nos cuidarmos. Então, depois toda essa introdução aqui, vamos lá para o meu computador entender um pouco essa análise que é bem diferente da Rissicá. Por quê? Porque ela tem uma pele negra muito dourada e esses olhos azuis. O que acontece então com as características da Rissicá? Será que ela vai ter uma cartela aí bem conhecida dentro das 12 estações que muitos de vocês aí talvez conheçam? Ou vai ser uma cartela mais personalizada, porque ela tem aí características bem interessantes. A gente vai então ver, será que ela vai ter características de pigmentos mais frios, características de pigmentos mais quentes? Então vem comigo, vamos lá para o meu computador e vem fazer essa análise que eu garanto que você vai adorar e aprender mais sobre coloração pessoal aqui no My Nature Color. Então, essa aqui é a imagem da Rissicá, que a gente consegue ver com as suas lindas filhas. A gente observa aqui esse contraste que acaba chamando muita atenção da gente para os olhos, qualquer uma delas, né? Chega a ser impressionante, porque tem esse tom azul que acaba ficando um tom bem mais claro, por causa do tom alaranjado, marrom, que acaba sendo de fundo dessa imagem que o fotógrafo nigeriano aqui, ele bateu, fez essa sessão de fotos e impressiona muito esse alto contraste, essa cor, né, esse laranja que a gente percebe que acaba sendo um laranja quente, mas o pigmento dos olhos são um pigmento frio, os azuis. A gente ver aqui nas imagens dessas fotos como realmente a gente fica fascinado por essa cor de olhos. A Rissicá, ela é linda, né? E suas duas filhas também são lindíssimas. A gente vai, então, aqui ver essa análise, né? Vamos ver como que fica essa cartela da Rissicá, qual seria a cartela dela ideal, respeitando aí as características físicas dela, e por ela ser uma mulher do país da Nigéria, em que ela cobre o cabelo, provavelmente de uma cultura ali mais muçulmana e tudo, a gente vai, aqui mesmo nessa análise, eu vou respeitar as características e as tradições culturais, religiosas aqui. Então, a análise praticamente vai ser feita do rosto, da pele, dos olhos, porque as imagens que a gente tem, ela está coberta, são poucas imagens aqui que a gente tem, que acaba sendo imagens que dê para a gente fazer essa análise com melhor precisão. É só para a gente ter uma ideia de como essas características naturais de cada um é única.
E mesmo aqui da Rissicá, a gente percebe que a Rissicá tem um tom de pele, tem os olhos azuis, que já difere das duas outras filhas. Tem nuances aqui, a filha da direita, as duas, né? A de cima, ela tem um tom diferente, desse um pouco mais alaranjado, enquanto que a menina aqui da direita abaixo tem um tom bem mais escuro, provavelmente pode ser mais um marrom indo para o frio, enquanto que a da menina parece mais um marrom indo para o quente, e aí o contraste dos olhos, e é claro que cada olho, mesmo que sejam azuis, que sejam marrom, é um DNA, é uma assinatura, nunca é igual os desenhos, não só as cores, mas os desenhos que nós temos nos olhos. Tem até estudos e análises que são feitas levando em conta a característica, o desenho dos olhos. Alguns olhos, se a gente pegar um espelho e olhar perto de uma luz natural, incidindo nos nossos olhos, a gente vai ver que a gente tem áreas mais claras, mais escuras, algumas manchas, às vezes um outro círculo ao redor, nunca é igual, é uma assinatura. Bem, então vamos aqui ver como que nos dá a Rissicá, que a gente tem essa imagem aqui dela, desse olho azul, que a gente percebe aqui que é no caso dela, o olho dela tem esse azul mais claro e ao redor do olho é um azul mais escuro, mais profundo. E como o azul se contrasta aí muito bem com o marrom, né, da pele da Rissicá, que é esse marrom que nos dá essa primeira pista aqui, que é esse marrom mais puxando para um dourado, um alaranjado. A gente vai ver aqui na análise que a gente sempre faz quais são os pigmentos que a gente consegue extrair dessas informações da Rissicá, mas é impressionante com essa combinação, esse contraste aqui com esse marrom alaranjado e esse azul, que é um azul ao mesmo tempo bem claro. A gente vê, então, nessa imagem aqui da Rissicá, que ela está com uma roupa que está totalmente preta, a gente consegue ver o que aqui nessa imagem dela, que ela tem, então, como pigmento, lembrando muito essa paisagem, que lembra esse azul escuro, um azul com essa profundidade, tem áreas mais claras. A gente vê essas luzes aqui da cidade, essas imagens aqui são lá do Marrocos, que é uma região ali da África também, e essa cidade aqui que tem essas características também, que lembra muito a cor dos olhos da Rissicá, e aqui está indo mais para o anoitecer, já tem umas áreas iluminadas, então esses laranjas aqui que acabam aí combinando com o tom, esse alaranjado nesse marrom da pele da Rissicá, então ela lembra muito essa paisagem. E aí, durante o dia, provavelmente quando você tem uma incidência de luz, ela também relembra muito essa característica dessa cidade, que ela é bem conhecida aí na África, que ela tem as suas casas azuis pintado com esse cal azulado, é uma cidade muito turística, muito visitada, que eu vou deixar até aqui na descrição, quem quiser se interessar por ler um pouco sobre a cidade, que ela tem essas características que acabam aí remetendo a esses olhos da Rissicá, que a gente provavelmente ela tem essa mudança, né? Todos os nossos olhos, né, a gente recebe a incidência da luz, dependendo da incidência dessa luz, você vai ver com tons mais claros, tons mais escuros. Se for marrom, de repente, você perceba aí que tem um marrom que pode ficar um marrom mais mel, ou um marrom que fica no tom de café, mas ele tem variações, depende muito da luz que está incidindo. Isso acontece também muito quando a gente vê olhos verdes, olhos azuis, como é o caso dela. Então, dependendo da incidência dessa luz, esse olho pode parecer mais claro, mais escuro, um pouco mais brilhante, um pouco mais opaco, com variações. A gente viu ali como é que o olho da Rissicá, ele é ele não é contínuo essa variação. E essas características, sendo repetidas na sua roupa,
no que você estiver usando próximo aos olhos, vai favorecer muito com que seus olhos acabem aparecendo mais ainda. Então, a gente vai ver aí quais são os pigmentos naturais aqui que a gente consegue extrair da Ricicar. A gente vê que ela tem aí, observando, tem uma outra imagem dela aqui que a gente vai ver, que a gente consegue ver um pouquinho, depois a gente vê na hora que a gente for ver o estudo do contraste de valor, a gente vê que ela tem esse cabelo escuro, até a gente consegue aí, seguindo o que ela tem de sobrancelha, que ela está com a cabeça coberta, né, com o véu aí que é característico das mulheres da região, aí que segue a, a religião, né, muçulmana, e então elas têm um pigmento frio, que seria o seu cabelo, e pigmentos também frios nos olhos, né? O azul. Esse azul, ele chega a ser um azul acinzentado, e tem essas variações, claro, um pouco escuro, e aquele contorno, da íris um pouco mais escuro também. Já a pele da Ricicar, a gente consegue ver que ela tem esses tons alaranjados e um marrom que vai variar, um marrom escuro para um médio, e tem alguns marrons aí que aparecem na pele dela que acaba sendo quente e outros quentes e frios. Então, a Ricicar, ela tem pigmentos quentes e tem pigmentos frios na característica física dela. Ela não tem só pigmento quente ou só pigmento frio. E é bem visível como o marrom da pele dela é um alaranjado, tem esse calor. A gente, então, consegue ver nessa imagem aqui que ela tem, por causa da incidência da luz, então não é uma imagem, a gente consegue observar muito os olhos dela, mas consegue ver essa variação da pele aí da Ricicar. E a gente vê que ela tem esses tons alaranjado, esses tons mais puxando para o marrom. Então, ela tem essa característica aí de pigmentos frios, como a gente viu, que está nos olhos, presente nos olhos, em algumas áreas do rosto, que acaba sendo um marrom e um vermelho também, ela tem uns tons puxando para um vermelho. Então, os pigmentos frios, ela tem como característica fria, muito representativo, principalmente nos olhos dela. Já na pele, ela vai ter esse calor, esse marrom mais quente aí, que a gente acaba observando bastante na pele da Ricicar. E outra característica que ela tem, e a gente consegue ver, é que ela tem uma certa saturação. Ela não tem cores opacas, a gente vai ver depois, durante uma análise de contraste de valor, que um opaco, muito pastel, não vai favorecer ela. Ela precisa de uma certa saturação. Também ela tem aí outras características que a gente vai acabar vendo mais adiante. A gente vê, então, que essa seria a cartela da Ricicar, de acordo com essa análise que a gente acabou vendo, que tem esses pigmentos, que a gente consegue ver as características físicas dela, seria uma cartela aí que tem pigmentos, bastante pigmentos com características frias, e alguns pigmentos que também com, principalmente aqui o vermelho, um pouco alaranjado, ele tem essa profundidade também. A Ricicar, ela é uma mulher que ela precisa da profundidade, tons muito claros para ela não vai favorecer, a gente vai ver durante a análise. Então, a cartela ideal dela tem essa mistura. Foi uma cartela idealizada, uma cartela que foi feita olhando as características físicas aqui da Ricicar. E a gente consegue ver, então, por exemplo, que ela vai ter os tons neutros, o cinza, o marrom, mas tem essa profundidade que fica super bem para ela. A gente continua vendo os azuis, o azul dos olhos dela está bem presente. Na família dos vermelhos, aqui seria uma cartela com tons mais frios, olhando para a característica de tons de pigmentos mais frios. Então, a gente tem um vermelho mais frio, um rosado, um magenta, tem alguma coisa, a gente consegue ver nessa imagem aqui de baixo, que ela pode estar usando, mas não somente tons claros, não é o que mais favorece. Quando ela tem essa profundidade, esses tons um pouco mais escuros que ela pode estar usando, favorece muito mais do que esse tom mais claro, que acaba sumindo com esse calor, com esse alaranjado do rosto dela, mas ela pode estar usando, misturando, ela não precisa estar usando só cores escuras. Também na família dos magentas aqui, do violeta, ela fica super bem, está dentro da cartela dela, então a gente consegue ver que são
tons que ficam super, ela fica muito bonita, os contrastes, tem esse, acaba quase que fazendo que os olhos dela, o azul ainda, sobressaia, respeita muito essa característica física dela, esses tons, o magenta fica super bem, alguns violetas escuros. O verde, é interessante que ela pode estar usando um verde um pouco mais aberto, mas é um verde quase um aqua, puxando por um tom verde, mas ele tem pouco, tem essa saturação aqui, e tem esse verde mais escuro, não tão saturado, mas com essa profundidade, um verde mais escuro, que acaba indo para um acinzentado, um verde acinzentado. Então, na família dos verdes, ela pode estar usando e fica super bonito. Os azuis são bem as características dos olhos dela, né? Então, a gente consegue ver aqui que o azul, o magenta aqui da Riscar, como ela fica super bonita com esse tom dessa cor. Até porque o azul é uma característica muito marcante na Riscar, que são os olhos. Então, todos esses tons puxando para o azul, para um violeta, que tem mais essa característica dos olhos dela, acaba deixando ela super bonita e os olhos acabam marcando mais ainda. A gente, então, viu que essa seria a cartela, pensando dentro dessa cartela aqui, algumas ideias de pigmentos frios que ela poderia estar usando. Já uma outra característica que ela tem, que a gente viu aqui na análise, que ela tem esse alaranjado, esse tom quente, que faz relembrar aí, nos remete a uma paisagem que eu consigo, assim, observar que ela tem esses pigmentos frios, esse violeta que dá super bem para ela, e esse pôr do sol, com esse tom avermelhado, alaranjado, que está indo para um quente, que representa bem o que ela tem na pele dela. Então, a Riscar, ela tem parece essa transição. Quando a gente pensar no círculo cromático, que a gente vê do arco-íris, a gente vai ver que a gente tem a família dos vermelhos, do laranja, o amarelo, os azuis, o verde. Aí você vai ter aqui depois os violetas, o magenta, que vai estar quase próximo aí com o vermelho, o magenta, os violetas e os vermelhos, eles são vizinhos no círculo cromático. E veja como esse está bem representado aqui nessa imagem, e ela tem, tanto é que ela tem pigmentos aí que acabam se mesclando, pode-se dizer que ela tem pigmentos que a gente não consegue perceber na pele dela, se chega a ser quente, seja ser frio, são aqueles vermelho, amarronzado, mas é um tom mais neutro, ela tem um desses pigmentos que dá para perceber na pele dela. Então, ela tem essa transição entre esse quente e esse frio, essa mistura. É bem interessante que a característica física da pessoa, a gente faz essa análise aprofundada, pensando nas cores, como elas têm que se casar, elas se conversam, elas respeitam, né, toda essa teoria que é muito estudada, não só pela, claro que a análise de coloração, ela veio bem depois, aí a gente pensa na Suzanne Cave, em 1941, mas antes Item já estudava, antes de Item, você tem o Item lá na Bauhaus, 1937, 1940, por aí, que ele fazia os estudos um pouco antes aí da Segunda Guerra. E aí você tem esse estudo do item, mas antes do item você tem ainda Newton, você tem Goethe, você tem a análise de coloração, de uma certa forma, o estudo dos pigmentos, o estudo das cores, que já vem de muito tempo. E aí você tem essa relação do círculo cromático, explicando toda essa teoria, que aí você pode estudar mais a fundo, e a gente consegue ver que realmente uma teoria que ela não é de agora, ela é muito conhecida, é complexa também, mas como ela representa, como acaba aí podendo explicar os nossos pigmentos, as nossas cores, o que a gente vê também na paisagem, a gente consegue ver essa relação aí bem interessante, que a Ricicar, ela tem pigmentos quentes e frios, que a gente consegue ver bem aqui no rosto dela, e que na natureza a gente também observa, existem momentos que a gente vai ver aqui esses tons, essa transição
entre o quente e o frio, que a gente vê nessa imagem aqui, desse pôr do sol, que tem essas nuvens que a gente está vendo mais para o violeta, e esse vermelho, que é um pouco quente, um pouco alaranjado, e ela está bem representada aqui na imagem da Rissicá também, que ela tem na pele dela esse calor, essa transição que vai indo para o pigmento dela do azul dos olhos. Então, essa relação aí da natureza é bem interessante da gente fazer e se observar. Então, a gente pode também ver que cores que a gente tem aqui como característica física e ver o que a natureza aí está nos mostrando. É um exercício que a gente acaba fazendo por observação e aprendendo muito, e nos traz, assim, também uma calma, nos traz uma conexão com essa natureza aí que está sempre presente. Mesmo numa cidade, mesmo se você não esteja em contato direto aí com um verde, mas você tem um parque. Então, você pode estar observando o que tem na natureza e tentando ver o que você se assemelha. É bem interessante esse exercício. E isso nos conecta também com essa beleza natural que a gente tem, que todo ser vivo tem, e todos nós, como humanos, podemos ter. E, então, acabar aí replicando essas características nossas nas nossas roupas, nos nossos acessórios. É como se a gente tivesse a gente está apenas aí repetindo, né? Principalmente porque está próximo do nosso rosto, por que não repetir o que a gente tem para que fique mais harmônico, para trazer essa beleza? Então, a gente repetiu o que a gente tem de cores no nosso cabelo, nossos olhos, nossa pele. E é claro que no My Nature Color você não vê só essa parte da característica física, mas também se faz aí um estudo da sua personalidade, do seu estilo de vida, que lugares que você frequenta, para você poder fazer todo esse mapeamento e determinar a sua cartela de cores. E aí depois, como usar essas cores? Que cores usar, em que momentos, em que situações sociais, em que situação da sua vida você quer fazer uma comunicação não verbal das suas características físicas representadas em cores, sem você precisar estar falando. É algo bem interessante, que é fascinante, algo que a gente não está acostumado, mas quando a gente aprende, quando a gente conhece, nos traz essa conexão com nós mesmos e a gente passa a olhar o mundo, as cores de outra forma. Então, a gente viu aqui que ela tem essas características desse calor aqui, que faz essa transição com o frio, com o quente. E dentro dessa cartela, a gente vai ver isso aqui, que é essas cores que ela pode estar usando, esse tom mais quente, esse alaranjado, esse vermelho, que tem essa profundidade, é uma característica que a Sky pode estar usando. Esses aqui acaba sendo um magenta, só que ele tem um pouco dessa característica indo para um magenta um pouco mais quente, não é aquele anterior que a gente viu que era bem mais frio, indo com os pigmentos mais azul. Então, tem um pouco de calor, tem um pouco desse marrom, desse dourado nesses pigmentos aqui que estão representados na cartela dela. O azul também é um azul que acaba indo para essa característica não tão fria, quando a gente compara com outros azuis, a gente pode comparar porque você tem azul mais frio, azul mais quente, depende de qual a porcentagem de um vermelho ou de um amarelo que você fazer uma mistura de uma cor, ou qual a porcentagem somente pigmento frio, que seria o azul. E aí você tem também uma outra característica aqui, que a gente vai ver de os verdes. Esse verde aqui é um verde mais aqua, então um verde mais quente. Essas cores aqui dessa cartela são para pessoas aí que a gente estaria pensando, pessoas que têm um outono mais profundo, com essa característica, ele pode estar usando essas cores aqui. As outras cores que a gente viu que a RCK pode estar usando, estaria indo mais para um inverno, que seria chamado nas 12 estações, o inverno aí puro, o inverno verdadeiro, porque ela tem essa saturação que ela pode estar usando. Quando tem esse calor, a saturação já não é tão necessária, porque aí entra mais essa coisa do calor, então ela pode estar usando essa característica de uma cartela que seria um outono. Então ela estaria numa transição entre o inverno e o outono,
que é o que ela pode estar usando de cores. Aí depende como é que ela queria, que momento, em que locais. E também tem que pensar que ela é do país da África, da Nigéria, então as cores têm outros significados. Em termos da psicologia da cor, o azul vai ter outro significado, o vermelho vai ter outro significado, assim como o rosa. Não seria o mesmo significado que nós aqui, dessa parte do Ocidente, estaríamos utilizando as cores. Então, aí tem que entrar também as características, os elementos da psicologia das cores, para saber como que ela estaria usando. Mas aqui é só essa análise para a gente ver as características físicas da RCK e qual que seria a cartela dela, qual é a cartela de cores que ela pode estar usando. Então, a gente percebe que tem essa característica de profundidade, tem essa característica de maior parte aqui são pigmentos frios, mas eles são com essa profundidade. Também tem um pouco de pigmento quente, e esse calor, né, que acaba dando essa característica nos pigmentos mais quentes, mas perceba que sempre a profundidade é algo aí também, que apesar dela ter esses olhos claros, é algo que está presente aqui na RCK. A gente, então, vai olhar agora, a gente viu essa análise, outra característica que é super importante, o contraste de cor que a RCK pode estar usando. A gente já viu que ela dá para perceber aqui que ela tem uma pele, um tom mais escuro do que a cor dos olhos. Os olhos dela são claros, apesar de ter áreas mais escuras nos olhos, mas acaba contrastando aí. Então, a gente vai ver aqui como que é o contraste de valor. Então, a gente sempre olha a escala de valor aqui da RCK, ou de todas as pessoas que são feitas a análise de coloração. A gente vê que, pensando como está essa imagem aqui, a gente não consegue ver, mas viu na outra imagem que o cabelo dela é escuro. Então, vamos ver a sobrancelha, a pele dela acaba sendo aí um baixo contraste, mas quando a gente olha para os olhos, tem esse tom mais claro, vai indo para o médio contraste. Então, a risca ela tem, também quando a gente olha para o sorriso dela, que ela tem esse branco aqui, né, ela acaba tendo de um médio para um alto contraste que ela poderia estar usando. Então, utilizar, mesmo ela usando esse tipo de roupa que acaba cobrindo, praticamente deixando só o rosto dela aparecendo, mas já é algo representativo, então ela tem que estar usando algo que tenha profundidade, se ela quiser variar nas cores aí da roupa dela, tem que ter esse contraste, não pode ser tudo sem graças para ela, no caso, algo cores mais pastéis, ela tem que estar usando, se ela botar esse contraste, como ela tem um contraste no rosto, os olhos, que são claros, a pele, tem essa variação um pouco mais escuro, então utilizar as cores tendo essa variação também é super importante para que a beleza dela acabe aparecendo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Observa aqui como nessa imagem a RCK que ela está usando aqui, fica um baixo contraste, não tem contraste nenhum, também falta saturação. Então, como o olho dela perde o brilho, fica com essa variação do rosto, tons mais escuros, principalmente na área aqui nasal, perto dos olhos, aqui no queixo fica muito claro, alguma área da testa que tem essa variação também. Então, a gente vê que realmente ela precisa estar usando, quando tem esse contraste, como já traz o brilho para os olhos dela, como ela fica mais bonita, a beleza dela aparece, o contraste é importante para ela, então ela precisa estar usando do médio para o alto contraste. Quando ela faz ao contrário, muito claro, ela precisa da profundidade, então muito claro, o contraste é baixo, também médio para baixo, os olhos dela até acabam ficando super claros, né? E também não favorece, ela realmente precisa ter um pouco de saturação. Veja que naquela imagem, além de ter a claridade, não tinha aquela saturação. Acabou também desfavorecendo uma certa saturação, já trouxe cores mais escuras, apesar de ter áreas claras que ela pode estar usando também, mas em maior proporção, se ela botar cores mais escuras, mesmo que tenha azul, é importante que ela esteja usando aí cores que façam esse contraste aqui novamente. É uma cor fria, tá um rosado com violeta,
mas tudo baixo contraste e acaba ficando, de novo, essa área aqui muito comprometida perto dos lábios, do queixo, os olhos dela perdem um brilho. Aqui já traz mais vida, já trouxe cor para ela de novo. Então, a profundidade, aqui é uma mistura de alguns pigmentos, está usando aqui o pigmento frio, que é esse magenta, com esse laranja, e faz um certo contraste médio, ela consegue estar usando e fica super bem para ela. Novamente, o pigmento frio, um verde, um azul, um aqua, muito esmaecido para ela, acabou fazendo com que o rosto dela também fica sem cor, ela perde o brilho dos olhos, trazendo um pouco dessa profundidade, veja como já alterou uma profundidade, algo importante aqui para riscar, mesmo sendo pigmento aqui totalmente frio, magenta, tem um pouquinho desse mais claro de um rosado, mas são todos pigmentos frios, ela consegue estar usando. Então, realmente, ela reage muito bem para os pigmentos frios, apesar dela ter essa pele aí com essas características quentes. O verde, sem contraste nenhum, contraste baixo, um tom pastel, sem graça, acabou também não favorecendo, que já traz um pouco mais, tem um contraste médio, não chega a ser um contraste alto, mas já tem essa profundidade, é um pouco mais escuro, já trouxe mais, acabou favorecendo muito mais para ela, a gente consegue até ver o contorno, aqui os olhos também acabam aparecendo o azul, do que se a gente olhar nessa outra imagem aqui, que fica muito claro, realmente não favorece, ela precisa ter uma determinada profundidade nas cores que ela está usando. Nesse caso aqui, o amarelo por si só já é uma cor que traz luz, que ilumina, assim como laranja, mas principalmente o amarelo é uma cor que ilumina muito, mas tem aqui, o que está acontecendo? Tem o verde e o amarelo, nesse caso o amarelo não favorece, também é muito claro, e acaba também fazendo com que ela fique com áreas do queixo, do rosto, principalmente essa área aqui, que a gente consegue ver, e os olhos também acabam ficando muito sem vida. De novo, olhando aqui, essa aqui muito amarelo e um verde, deixou ela até amarelada também, aquele laranja dos olhos apareceu. Ela precisa estar trazendo, isso aqui é um aqua, mas é um verde acinzentado, um tom mais para acinzentado, mas é um escuro. Como o escuro, aquela coisa do pastel, do claro, não a favorece, o escuro já traz com que ela apareça em primeiro plano. Novamente, uma cor aqui muito clara, ela não fica em destaque, a gente só presta atenção, até dói os olhos, só presta atenção na roupa e alguma coisa do olho, mas o olho fica muito sem graça aqui. Quando vai escurecendo, vai trazendo essa mais para o tom dos olhos dela, principalmente, um pouco mais escuro aqui, ela já vai dando mais vida aqui, trazendo. Aqui a gente consegue ver como aí ela começa a aparecer. Esse cá está novamente em primeiro plano. De novo, mesmo sendo cores frias, mas tem esse contraste médio, pode-se dizer, um claro e um médio aqui, mas esse muito claro para ela não favorecer, realmente ela precisa da profundidade, como é o que a gente consegue ver que essa cor fica super bonita para ela, esse violeta, com esse verde mais aqua, fica algo que deixa ela muito bonita, favorece muito. Aqui um azul, totalmente um azul mais acinzentado, ele não tem tanta saturação, mas devido à profundidade, então arriscar assim, as características físicas dela permite com que ela faça essa combinação, às vezes a saturação, às vezes essa coisa mais da profundidade, dependendo se for um azul, se for um violeta, fica super bem, não precisa de tanta saturação, ela consegue fazer essas variações, por causa do contraste dela, chega a ser um médio para alto também. Um alaranjado, que acaba tendo um tom mais claro, acaba não favorecendo para ela, quanto esse alaranjado que acaba sendo um pouco mais um pouco mais com marrom, um pouco mais de profundidade. Veja a diferença aqui, como ela fica com uma pele sem graça, ela fica sem o laranja da pele dela, desaparece, fica mais pálido, os olhos também
Veja como traz de volta, como se ela tivesse maquiado, traz esse dourado, esse laranja. Então, ela consegue usar determinadas cores, é um marrom alaranjado, mas tem uma certa profundidade, ela consegue estar usando. E fica super bem para ela, fica bonito. É uma cor quente, mas tem assim, um pouco dessa profundidade e ela consegue aí usar. Novamente aqui, uma cor que não favorece, deixa ela completamente sem graça. Aqui esse vermelho, é um vermelho puxando um pouco mais para o calor, um vermelho também com a mistura do frio, mas esse tom fica super bonito para ela e acaba a gente vendo como o rosto dela fica homogêneo, como fica bonito, o azul destaca, que aí você tem esse tom do vermelho, do azul, acaba destacando, fica feito uma joia aqui os olhos dela, fica super bonito. Aqui são tons amarelados, veja como, apesar dela ter esse calor muito amarelo, amarelo também muito claro, não favorece. Então, aqui trazendo um pouco mais, veja que está mais próximo aqui dessa região, tons que tem a ver com ela. Então, ela consegue usar faz esse contraste com esse laranja, mas em maior proporção tem esse vermelho alaranjado mais escuro. Aí sim ela consegue estar usando e fica super bem. Que novamente, outra cor que a gente já viu, esses neutros mais claros, aquelas cores que a gente quase não consegue, não é todo mundo consegue usar. No caso dela, não fica bem, não favoreceu, e só porque tem um pouco mais, ela trouxe esses tons aqui, que é um verde mais escuro, um marrom, veja como já mudou, já alterou comparado com as cores que ela estava usando, e aí se trouxer um pouco mais escuro, mais frio, também fica super bem. Então, olha a diferença aqui desse tom por ser um contraste baixo, um laranja muito, muito opaco, aqui já traz uma profundidade, já tem um verde também escuro, os olhos dela acabam aí sobressaindo, fazendo com que fique mais azuis, a gente consegue ver aqui, fica muito claro, como apaga os olhos dela essa cor. E aí aqui, né, trazendo esse verde escuro que está dentro da cartela dela, só de botar um pouco do tom aqui próximo dos olhos, ver como fica super bonito para ela, os olhos acabam aparecendo. Veja, são tons mais frios, um pouco do laranja, mas em maior proporção azul, ela também consegue aí estar usando. E aqui, fazendo um alto contraste, ela vai para o médio para alto, mas a maior parte aqui é claro. E a gente viu que ela precisa da profundidade, então muito claro para ela, a gente só fica também, a gente até olha para ela, mas a gente olha muito para esse claro, ela chega até a incomodar os olhos. Então ela realmente ela precisa estar usando algo com essa profundidade. Quiser usar um dourado, ela consegue, fica super bonito para ela, a proporção aqui é um cinza, um neutro, um pouco do dourado e outra vez aqui um tom mais para um marrom, magenta, uma cor neutra, e novamente com dourado, como ela consegue estar usando, fica super bem para riscar. Nessa imagem aqui, o que acontece? O que tem muito? Tem muito dourado, ela pode estar usando dourado, mas não muito, apesar dela ter essa informação no rosto, mas muita cor alaranjada e pouco do frio, ela fica muito melhor quando ela usa em maior proporção o frio, o pigmento frio, e umas proporções pouco menores aqui do laranja. Veja que tem o preto, que é um pigmento frio, tem o azul, que é um pigmento frio, que está aparecendo um pouco aqui, mas está trazendo, remetendo aos olhos dela, o preto, porque ela reage muito bem aos pigmentos mais frios do que os pigmentos quentes, apesar dela ter essa pele, que tem esse alaranjado, tem esse calor, mas ela reage super bem. E a profundidade, como é outra característica dela, que também tem que estar presente. Então, essa imagem aqui ficou super bonita, tem fazer esse contraste, fazer jogo de cor, tem um pouco do azul, que remete aos olhos, esse laranja dourado, que vai remeter à pele dela, e o resto da roupa dela, que é o preto, que é um pigmento frio e tem a profundidade como característica. E aí fica super bonito para ela. E os olhos dela ficam também uma joia, que ficam bem interessantes.
Novamente, olhando para essa imagem, que é um cinza, em contraste com um cinza mais claro, não a favorece. Aqui também é um verde que acaba sendo sem graça, um cinza esverdeado. Ela realmente precisa trazer mais, ela consegue usar uns tons de cinza que a gente viu lá na cartela dela, mas tem que ser esses tons neutros com uma certa profundidade. Esse aqui é o mais chumbo. Então, essa cor aqui também ela está um pouco em algumas cartelas quem pensar nas 12 estações, do inverno, algumas cartelas do outono, que tem essa profundidade como características, que são cartelas aí vizinhas, mas lembrando que o By Nature Color ele vai além das 12 cartelas, são 16, tem mais características aí inseridas na mistura das cores, e ainda personaliza, como é o caso aqui da Ricicar, que ela não vai cair exatamente numa daquelas 12 cartelas, vai acabar muitas cores ali, acabam não favorecendo, não são todas as cores do outono que vão dar para Ricicar usar todas as cores que tem no inverno também vai dar. Então, esse estudo de perceber as características físicas que são individuais, acaba aí fazendo com que a cartela, né, as cores acabam harmonizando muito mais com as características, porque você acaba reproduzindo o que a pessoa tem, e lembrando que as cores têm as suas dimensões. Ela tem dimensões que a gente chama na psicologia das cores, que é quente, que é frio, tem a dimensão quanto tem de saturação, quanto não tem, e tem a dimensão quanto é de claro e escuro. E aí você tem 3 parâmetros, e esses 3 parâmetros combinando é diferente para cada pessoa. Então, pode ser que a saturação é mais importante para um, ou pode ser que o valor é mais importante, ou pode ser ainda que a temperatura é mais importante. E quanto de cada um desses parâmetros é importante? 10% de um, 20% de outro, 50% de outro? Tudo isso vai fazer com que seja a assinatura da pessoa, a assinatura dela, de cada um, como a nossa digital, nunca é igual, sempre vai ser diferente. E aí muda muito mais conforme a pessoa usa, em termos de psicologia, em termos de situações, em termos de gostar daquela cor, aonde ela circula. Então, todas essas informações acaba, sim, personalizando uma cartela única de cada um, nunca vai ser igual. E é bem interessante essas análises aqui, porque realmente isso prova que nenhuma cartela é igual a outra. Aí a gente tem, então, essa imagem da Ricicar, como ela consegue usar super bem o preto, com um contraste aí do claro, que representa dos olhos dela, que são claros, e ela fica super bonita, né? Então, muito interessante e fascinante essa análise, bem diferente de como todas as análises aqui do My Nature Color. Bem, eu espero que você tenha gostado mais uma vez dessa análise. E se você tiver dúvida, não esquece, escreve aqui embaixo que eu vou estar te respondendo. Se você também tem algum tema, alguma outra análise que queira que eu efetue aqui no canal, deixa aqui embaixo para mim, que pode sim estar virando um novo tema para o canal do My Nature Color. E a gente então se vê no próximo vídeo.